Oi, gente! Eu tô aqui hoje para ajudar vocês a entenderem um pouquinho mais das emoções do ponto de vista de como os Abraham explicam, ou seja, do ponto de vista da lei da atração. Vocês vão ver que em vários momentos é bem contraintuitivo, é bem o oposto do que a gente imaginaria que aquilo significa, que aquela emoção significa. É claro que tem várias formas diferentes de a gente enxergar as emoções. Por exemplo, tem vários estudos na psicologia em que foi analisado o porquê de a gente ter desenvolvido certas emoções. Foi estudado evolutivamente, né, na evolução da espécie, por que que a gente foi selecionado para ter certas emoções. A gente foi selecionado para ter as emoções que a gente tem, porque elas são benéficas para a gente, porque elas ajudam a gente em muitas coisas. Então, por exemplo, a emoção ansiedade, ela existe porque faz a gente planejar o futuro, faz a gente se programar, faz a gente se precaver. Claro que toda emoção em excesso, ela atrapalha em vez de ser benéfica, né? Então ela te deixa com uma performance pior, por exemplo, para você apresentar alguma coisa, porque você está tão ansioso que aquilo atrapalha o seu raciocínio. Mas num nível normal, num nível saudável, a ansiedade te ajuda, porque senão você ficaria assistindo TV e nem se movimentaria para preparar a sua palestra ou para fazer a tarefa de casa que você tem para fazer ou qualquer outra coisa, né? Então, a ansiedade é uma forma de a gente ter essa habilidade de enxergar o futuro e de fazer alguma coisa a respeito para a gente estar bem quando esse futuro chegar. Então, como todas as outras emoções, ela é muito benéfica. Sem ela, a nossa vida não seria como ela é. A gente não faria as coisas, a gente não se movimentaria. Da mesma forma, a tristeza. A tristeza, ela serve para mostrar pra gente que a gente perdeu alguma coisa, ou que a gente está acreditando que a gente perdeu alguma coisa, ou que a gente não vai poder viver alguma coisa que a gente gostaria muito de viver. E ela é importante também porque ela faz a gente querer viver aquela coisa. Se você nem sentisse tristeza, você não perceberia que aquela coisa é importante para você. E só quando você sabe que é importante, você pode fazer alguma coisa a respeito. Mas você não pode morar na tristeza. Se você ficar muito tempo na tristeza, a tristeza é uma emoção que não te dá energia para se movimentar. Muito pelo contrário. Na tristeza, a gente tem vontade de ficar quietinho, de não falar com ninguém, de olhar para baixo, de falar pouco ou falar baixo. Quer dizer, você tem pouca energia na tristeza. A tristeza é um momento para lamber as feridas, para enxergar o que está incomodando, enxergar o que tá, o que é importante para você, né? O que você gostaria e está achando que não vai ter. Mas você tem que fazer um movimento para sair da tristeza, para pensar no que você quer e ir atrás do que você quer, né? Então, só para dar alguns exemplos, né, de como as emoções são necessárias. Todas elas têm função, todas, todas, todas. A culpa tem função, que é para a gente pensar a respeito do que a gente está causando nos outros. Mas se você ficar demais na culpa, você também não se movimenta para fazer alguma coisa a respeito. Você pensa mal de você e aí você perde a energia. Quer dizer, todas as emoções, por mais benéficas que elas sejam, a gente tem que saber lidar bem, né? A gente tem que saber fazer um bom uso delas, porque senão a gente fica remoendo aquilo, a gente fica tempo demais em cada emoção, e a emoção era para ser curta, era para ser passageira, era para te avisar sobre aquilo, mas era para você soltar e focar a atenção em outras coisas, para você seguir com a sua vida da melhor forma possível, né? A emoção já cumpriu a função dela. Só que quando a gente fica perpetuando a emoção, por exemplo, pensando de novo e de novo e de novo no que você fez, que você se arrependeu, ou pensando que você não merece nada por causa daquilo, ou então se você está com raiva de alguém, você fica pensando de novo e de novo e de novo em tudo que a pessoa fez, isso também não te ajuda. A raiva é uma emoção que tem energia, né? Então ela te ajuda a fazer mudanças na sua vida. Mas, da mesma forma, você alimentar essa raiva, aí você passa a fazer coisas que te atrapalham. A gente não deve agir exatamente no momento de raiva, né? Quando tá com tudo à flor da pele. Você pode falar coisas que você se arrepende depois. Então, todas as emoções têm
o manejo certo, né? A melhor forma da gente usá-las para elas serem benéficas para a gente. Esse é um apanhado, assim, dei vários exemplos do que eu vi em estudos em psicologia, né? E eu ensino muito disso no meu curso de psicologia positiva e inteligência emocional. Mas o que eu quero falar mais para vocês hoje é sobre o olhar do Abraham, que é uma forma mais geral de olhar as emoções negativas e que é bem surpreendente, né? Porque o que eles ensinam é que a emoção negativa sempre significa que naquele momento o seu olhar sobre as coisas está diferente do olhar da fonte que existe dentro de você sobre aquela mesma coisa. Então, por exemplo, na raiva, você está pensando mal da outra pessoa. Você está julgando a outra pessoa. E a fonte dentro de você não está julgando ninguém, não está pensando mal de ninguém. Compreende todo mundo, ama todo mundo. Então a raiva significa que você, naquele momento, se distanciou da visão do seu ser interior sobre aquele mesmo assunto. Então a raiva é só um exemplo, mas eles falam isso sobre todas as emoções negativas. Então, por exemplo, na culpa. Na culpa você tá se julgando, você tá pensando mal de si mesmo. E a fonte dentro de você, a fonte no sentido de a fonte da vida, a fonte de energia pura positiva. Eles falam que nós gostamos de chamar isso de Deus, mas que eles preferem chamar de fonte, porque a gente tem ideias muito erradas sobre o que Deus pensaria sobre as coisas. Então eles usam esse outro termo, né, esse outro nome. Então a fonte dentro de você, porque nós temos a fonte da vida, né? Nós somos uma extensão da fonte. Então, o nosso ser interior é uma extensão da fonte, que algumas pessoas chamam de a centelha divina que a gente tem dentro de nós. Então, essa parte nossa, ela tem um outro olhar sobre as coisas. Ela é um contínuo de Deus, se poderia dizer assim, ou da fonte da vida. E a fonte da vida é amor puro. E não está te julgando, não está pensando que você é uma má pessoa por ter feito alguma coisa ruim nesse momento, por ter perdido a paciência, por ter sentido inveja, por ter se desequilibrado de alguma forma. A fonte dentro de você tá te enxergando como um ser humano lindo, pleno, maravilhoso, cheio de potencial e tá enxergando esse momento seu como um momento em que você está criando algo melhor para o futuro. Porque ao viver algo negativo, ao viver algo que a gente se arrepende, ao tratar mal outro ser humano, você pode não ter consciência disso, mas isso não é agradável para você e você está lançando o desejo de ser diferente no futuro. E o seu ser interior, ele se torna diferente, ele se torna uma versão melhorada sua instantaneamente, cada vez que você se comporta de um jeito que você não gosta. Então você, no concreto, fez algo que você não gostou, mas isso instantaneamente já gera o desejo de melhorias e o seu ser interior se torna essa versão melhorada. Então, o nosso ser interior é a nossa versão mais evoluída. Ele aprendeu, vamos dizer assim, com tudo que a gente foi vivendo nessa vida e em outras. E nós aqui, no concreto, no físico, a gente fica derrapando, né? Mas cada derrapada é um momento de mais crescimento ainda, de mais melhoria ainda, porque a gente está pedindo por essa melhoria. E os pedidos são atendidos, né? Vibracionalmente, porque o nosso ser interior é vibração, vibracionalmente, no não físico, essa melhoria já acontece na hora. Então, o olhar do nosso ser interior sobre tudo isso é um olhar de que tá tudo certo, de que tá tudo maravilhoso do jeito que é, não tem nada errado acontecendo, porque a gente está em eterna evolução. E as coisas estão só melhorando. Olha o quanto a sociedade já evoluiu. Olha quanta coisa a gente tem de acesso hoje. Olha saneamento básico como está mais difundido. Olha quanta gente mais hoje tem alimentos do que tantos anos atrás. Olha o quanto até a violência, as pessoas olham em volta e pensam: "Ah, o mundo está só piorando". Não é verdade. Tem um livro, eu não lembro se existe ele em português, em inglês chama Factfulness. Ele usa fatos, ele usa estudos
para mostrar o quanto a gente tem uma visão errada de que as coisas estão piorando. E ele mostra que as coisas estão só melhorando em todo lugar. Então, o mundo está nessa constante evolução e nós somos parte disso, nós estamos em constante evolução. E o nosso ser interior está sempre com esse olhar de futuro, de melhoria, de que as coisas estão perfeitas do jeito que estão, que não tem nada errado acontecendo. E é aí que, quando você pensa ou interpreta qualquer coisa diferente disso, você sente um mal-estar, você sente uma emoção negativa. Eu tive a ideia de gravar sobre isso para vocês porque teve um debate lá no Telegram aberto em que as pessoas estavam falando de um vídeo que tem aqui no canal que conta que uma moça tinha terminado um relacionamento e ela estava triste. E o Abraham falava para ela: você não tá triste porque o seu parceiro amoroso partiu. Você tá triste porque você não tá enxergando essa situação do mesmo jeito que a fonte dentro de você. A fonte dentro de você sabe que o seu relacionamento passado criou muitas coisas no seu vórtex. O vórtex é a nossa realidade vibracional, né? É onde a gente vai colocando as nossas criações, os nossos pedidos, e eles ficam alocados lá, eles ficam armazenados lá, até a gente ir ficando pronto para receber no concreto. Então, o nosso vórtex é uma realidade maravilhosa que está aguardando a gente. E muitas coisas que estavam no nosso vórtex do passado já são realidade presente para a gente hoje. E a gente continua colocando mais coisas no nosso vórtex. E aí o Abraham falou isso para a pessoa, que quando nós vivemos um relacionamento, tem as partes boas e as partes ruins. As partes boas, a gente está colocando no nosso vórtex, mais um pouco disso, por favor. E as partes ruins, a gente está colocando no nosso vórtex, menos disso, por favor. Então, o nosso vórtex, ele é sempre a versão melhor de todas, que a vida fez a gente pedir. Então, quando termina um relacionamento, o seu olhar poderia ser de gratidão por tudo que você viveu de bom, mas de muita expectativa positiva que o seu próximo relacionamento vai ser muito melhor, porque você vai permitir o que acontece no seu vórtex, você vai permitir que a realidade do seu vórtex se torne realidade concreta para você. Então, o seu próximo momento de vida vai ser muito bom, porque você criou coisas muito boas conforme você viveu as partes do relacionamento passado que não estavam boas. Quando a gente tem esse olhar, que é o olhar da fonte dentro da gente, que está sabendo que a gente criou algo maravilhoso no nosso vórtex, que está sabendo que o próximo relacionamento vai ser incrível, a gente não se sente mal. Claro, é normal a gente, por se apegar, né, olhar para o passado e querer que não acabe as partes boas. Essa é a parte que a psicologia explica, né? Que a gente faz um luto toda vez que a gente interrompe algo bom, né? Que a gente perde algo bom, que finaliza uma fase boa da nossa vida, mesmo que ela tinha coisas boas e ruins. Mas o que o Abraham fala, e isso ajuda a encurtar esse luto, é que a gente não deve ficar focando no que perdeu, porque o que vai vir é melhor do que o que você perdeu. Então a vida tá eternamente se transformando, né? A gente está em mutação, é tudo dinâmico. E não é um dinamismo ruim, não é uma mudança ruim, porque se a gente se apega demais ao passado, a gente fica achando que nada vai ser tão bom quanto aquilo. E não é verdade, porque pela própria lei da evolução, tô falando lei da minha cabeça agora, tá? Mas eu enxergo desse jeito. Como é inevitável a evolução, o natural é que a próxima coisa seja melhor ainda, cada vez melhor. Então, não, você não tá perdendo nada. Mas eu entendo, né? Já terminei relacionamento muitos anos atrás. E eu sei o quanto a gente se apega ao que tinha, né? E a gente queria que desse certo com aquela pessoa específica. E o Abraham fala mesmo que a gente colocou tanta coisa junto no vórtex, junto com aquela pessoa, que a gente adoraria realmente viver essa versão melhorada do vórtex com aquela pessoa. Mas quando cada um evoluiu em caminhos muito diferentes, a gente se distanciou muito, o natural
é que para a gente satisfazer o nosso vórtex, para a gente poder viver o que a gente colocou no nosso vórtex, seja por um caminho separado daquela pessoa, porque vai ter uma outra pessoa que vai atender melhor ao que você foi colocando no seu vórtex. Então, esse foi um exemplo de como a emoção negativa, do ponto de vista dos Abraham, significa que a gente está focando atenção naquilo que aconteceu do ponto de vista, de um ponto de vista diferente do que a nossa fonte está enxergando sobre a mesma situação. Eu me encontrei esse vídeo em que eu contava essa história, né, da moça que perdeu o relacionamento amoroso dela e o Abraham falava essa questão para ela, que a tristeza não era por ter perdido, a tristeza era por ela não estar enxergando as coisas como a fonte enxerga. E aí eu resolvi gravar de novo aqui para vocês para explicar isso e aproveitar e explicar mais profundamente, né, essa questão. Então, esse foi um exemplo, mas tem vários, né? E essa é a parte que eu penso que é tão contraintuitiva, né? A gente não imagina que a emoção negativa tá significando que a gente está acreditando em algo que não é verdade. Porque no fundo é isso que o Abraham tá dizendo pra gente, que não é verdade. Que ela tá achando que ela não vai ter ninguém, ela tá achando que ela perdeu algo maravilhoso que ela não vai poder viver de novo e o nosso ser interior sabe que o que ela vai viver agora é melhor ainda. Então, é acreditar em algo que não é verdade que causa a emoção negativa. Vou dar outros exemplos para vocês. Então, você tá com medo do futuro e o seu ser interior sabe que o seu futuro tá cuidado, né? Que tudo que você quer vai acontecer, que o financeiro vai ficar bem, que você vai ter soluções para os problemas que você está vivendo hoje. E você ali com medo. O que que é esse medo? Você está focando na situação de um jeito bem diferente do seu ser interior. Então, o seu ser interior está focando no vórtice, está focando na melhoria, está focando na resposta aos problemas, está focando que tudo isso vai acontecer, que tudo de bom vai acontecer. E você está focando em problemas, em pioras, em sofrimento, em coisas dando errado, em situações piorando. E quanto mais você pensa esse tipo de coisa, mais a sua emoção negativa vai se intensificando. E isso vai te mostrando que você tá pegando embalo, focando cada vez mais em contradição ao seu ser interior, ou seja, você está focando de um jeito que te distancia cada vez mais do seu ser interior e do que o seu ser interior pensa sobre esse mesmo assunto. Mas não muda o fato de que se você ficar muito tempo, é muito tempo mesmo, né, cronicamente, sentindo essa emoção negativa, isso significa que você ficou por muito tempo focando no que você não quer. E foco atrai. Então, você acaba manifestando o que você não quer. Ainda bem que demora muito, a gente tem muito tempo para mudar de rumo, né, para achar um pensamento melhor. Então, não quero assustar ninguém que, ai, tô com medo dessa emoção negativa que eu tô tendo, tô com medo de tal coisa, então eu tô criando essa coisa ruim que eu tô com medo. Não, não é assim, né? No momento do medo, você tá pedindo pelo que você realmente quer. Então, do ponto de vista da lei da atração dos Abraham, também é benéfico sentir a emoção negativa, né? Essa emoção negativa, ela tá fazendo você colocar coisas melhores no seu vórtice. No momento da emoção negativa, você está pedindo, e os pedidos são atendidos. No vórtice, em primeiro lugar, né? Vibracionalmente, em primeiro lugar. Então, elas são boas. O problema é morar nelas. O problema é perpetuar por muito tempo. Pra vocês terem ideia, eu conheci uma pessoa que ficou no Afeganistão por muito tempo e ela voltou porque ela se machucou, né? E ela tinha muito medo de se machucar, de levar um tiro. Só que foram 12 anos pensando nisso diariamente até que aconteceu. E uma paciente minha tinha medo de apendicite. Quando ela me conheceu, ela já tinha tido apendicite, mas ela contando a história que por 10 anos ela também pensava nisso constantemente, medo de ter apendicite. Então, esses dois exemplos foram muitos anos até a pessoa manifestar o que ela tinha medo. Claro que existem manifestações instantâneas também, né? Às vezes a gente pensa, só faltava esse molho de tomate espirrar na minha blusa branca e espirra imediatamente. E eu sei de gente também que pensou, só faltava eu bater o carro e bateu o carro na esquina seguinte, né? Mas a gente não sabe o interior da pessoa também.
se a pessoa tinha esse medo já faz tempo, o quanto a pessoa tinha de embalo negativo ali há muito tempo para ter batido o carro. Ou mesmo se foi algo pouco grave, por isso que manifestou rápido, porque algo grave a gente tem que ter tido muita consistência no negativo para atrair. Então, tudo isso para dizer para vocês, não saiam correndo de medo das emoções. Você tentar não sentir uma emoção, desesperar que você não devia estar sentindo alguma coisa, faz aquela emoção só piorar. Tudo que a gente luta contra aumenta. Então, veio uma emoção negativa, sinta essa emoção negativa, pense que bom que eu tô criando algo melhor enquanto eu tô sentindo isso, e assim que possível, solta, foca a atenção em outra coisa. Tem várias outras técnicas, né, para lidar com cada emoção. Gostaria muito que vocês tivessem a oportunidade de participar do meu curso de Psicologia Positiva e Inteligência Emocional, porque chegou a hora, faz tempo que eu falo dele, já teve 4 turmas, mas a próxima turma que vai abrir agora em agosto vai ser a primeira vez que eu vou juntar os conceitos da psicologia, psicologia positiva, neurociências com a lei da atração. Vai ser a primeira vez que eu vou falar desse olhar da lei da atração simultaneamente, como juntar tudo, né? Como colocar em prática de um jeito que a gente consiga manejar as emoções com a ajuda da psicologia, mas ao mesmo tempo com a ajuda dos Abraham, né? Que eles também dão várias orientações. Aliás, as orientações deles batem demais com os exercícios da psicologia positiva. Então eu imagino o quão incrivelmente transformador vai ser poder juntar esses conceitos todos e fazer os treinamentos juntando tudo isso. Porque se as outras turmas já foram tão transformadas pelo curso original, nossa, eu tô com uma expectativa assim muito positiva de que voo alto que a gente vai alçar junto, podendo falar de tudo isso ao mesmo tempo, né? Juntar os conceitos e com pessoas preparadas para isso, né? Prontas para essa transformação, querendo aprender sobre tudo isso. Já está se formando a turma e eu percebo que vai ser maravilhoso. Então, se você quiser mais informação, vou deixar um link aqui para você se informar mais na página do site, no começo da descrição, tá? Embaixo do vídeo. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado, ter clareado um pouquinho para vocês. Eu sei que é um assunto complexo e que requer treino para a gente imaginar qual seria o olhar da fonte sobre o mesmo assunto, né, que está fazendo a gente sentir aquela emoção. Mas a ideia é que quando a gente consegue enxergar as coisas com o olhar da fonte, aquela emoção passa, porque aí a gente não tem mais motivo para sentir aquela emoção. E aí a gente atrai cada vez mais só coisas boas na nossa vida. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme no coração de vocês e até uma próxima!